Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos terminando mais um domingo, mais um dia que o Senhor nos deu para o louvor da sua glória. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós estamos no final desse dia agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado e orando a Deus para que Ele permita que logo voltemos a nos reunir como igreja presencialmente na casa do Senhor. Vamos continuar orando pela nossa situação em Belo Horizonte. Hoje nós temos o privilégio e a alegria de ouvir o nosso irmão reverendo Kleber. Passo a palavra para que ele possa trazer o recado do Senhor aos nossos corações, encerrando assim esse domingo. Meus irmãos queridos, mais uma vez é um motivo de muita alegria estarmos reunidos na presença do Senhor para ouvirmos a sua voz através da sua palavra. E nesse instante, meus irmãos, eu gostaria de convidar a todos a fecharmos os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus, rogando a Ele que nos abençoe nesse momento em que nós iremos estudar a sua palavra e ouvir a sua voz e sermos edificados através da sua sagrada Escritura. Vamos orar, queridos. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Somos gratos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós mesmos. O Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado muito mais do que nós temos merecido. Nós vemos, ó Deus, que as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã e a cada manhã, ó Deus, nós temos sido alvo da Tua graça abundante. Ó Pai, nós somos gratos por isso. E agora, Senhor, que estamos diante da Tua palavra, rogamos a Ti, abra os nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas entender e viver aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado. Fortaleça a nossa fé e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nesta noite, nós vamos meditar na palavra do Senhor, mais uma vez no livro do profeta Isaías, mais uma vez num texto um tanto quanto conhecido de todos, Isaías, capítulo 52, 13, até o capítulo 53, 12. Eu farei a leitura e eu peço aos irmãos que me acompanhem aí nas suas Bíblias. Isaías 52, 13, até 53, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Meus irmãos queridos, é verdade que a narrativa dos últimos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo nos é apresentada de forma mais precisa nos evangelhos. Mas nesta noite eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o Antigo Testamento, para o evangelho escrito por Isaías. Isaías capítulo 52 e 53. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento o evangelho de Jesus Cristo brilha mais claramente do que brilha aqui em Isaías 53. 700 anos antes da vinda de Jesus ao mundo, Deus abre os olhos do profeta Isaías para ver o coração da obra salvadora de Cristo. E o coração da obra salvadora de Cristo é a substituição. O Messias é perfurado, esmagado em nosso lugar, o justo no lugar dos injustos, o pastor amado no lugar das ovelhas perdidas. O Senhor se entrega aqui por nós e Ele cumpre ali a sua missão, o seu papel, a fim de que nós pudéssemos viver agora segundo a sua obra, viver segundo o cumprimento daquilo que Ele fez. Cristo morreu pelos pecadores e Ele morreu para que nós pudéssemos viver a sua vida. Cristo deu a sua vida, verteu o seu sangue ali na cruz, e Ele fez isso como um cumprimento explícito da profecia, para que nós pudéssemos saber, queridos, que somos salvos. Quando nós lemos a história da salvação completamente detalhada, 700 anos antes de acontecer, certamente nós não temos apenas uma revelação, mas nós temos também a validação da revelação que está diante dos nossos olhos. Por isso, queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de convidar a todos a olharmos para este texto da palavra do Senhor e sermos dirigidos pelo seguinte tema, ou seguinte ideia central: Jesus, o servo do Senhor, que sofreu e morreu Jesus, o servo do Senhor, sofreu e morreu satisfazendo a vontade do Pai, a fim de salvar os seus eleitos. Jesus, o servo do Senhor, sofreu e morreu, satisfazendo a vontade do Pai, a fim de salvar os seus eleitos. A primeira coisa, então, que nós vemos, meus irmãos, neste texto, é a apresentação do servo. Quando um etíope responsável por todo o tesouro do país africano está sentado em sua carruagem de regresso ao seu país, depois de ter ido a adorar em Jerusalém, conforme Atos 8, ele está lendo exatamente esta passagem de Isaías. Então o Senhor conduz o seu servo Filipe até aquele homem, e a pergunta que, quando Filipe chega ali, a pergunta que o eunuco faz a Filipe é: a quem se refere o profeta? De quem o profeta está falando? E essa é uma pergunta que tem atravessado séculos. A resposta a ela nós sabemos que é chamada de as boas novas, pois o servo sofredor que é apresentado aqui é Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o próprio Filho de Deus que assumiu a própria natureza de servo para viver e morrer sacrificialmente e ressuscitar dentre os mortos para ser exaltado por Deus Pai acima de todos como o Salvador eterno daqueles que creem em seu nome. Isaías, ao falar sobre o servo sofredor, inicia nos versos 52, do versículo 13 a 15, apresentando este servo.
Na verdade, quem está apresentando o servo aqui é o próprio Deus, porque no versículo 13 ele vai dizer: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Quando Isaías começou a escrever sobre o servo em seu livro, o servo então ali era toda a nação de Israel. Deus originalmente escolheu Israel como o seu servo, a fim de que ele fosse uma luz para o mundo. Mas Israel não cumpriu o seu chamado. Israel se rebelou contra Deus e recusou a honrá-lo. Ao invés de luz, Israel tornou-se trevas. Ao invés de conduzir as nações a Deus, Israel se afastou de Deus. Em vez de levar a salvação de Deus aos outros, a própria nação de Israel era quem precisava de alguém que o levasse de volta a Deus. Mas quem faria isso? Quem primeiro levaria Israel de volta para Deus, para que depois viesse a se tornar luz para as nações? Quem faria isso acontecer? A resposta é que Deus havia confiado uma pessoa dentro da nação, que seria fiel a Ele, que seria fiel a Deus, e que faria a obra de Deus de forma cabal, completa, perfeita. Primeiro, para salvar, para levar Israel de volta a Deus, e depois para ser luz de Deus para as nações. Por isso, Deus leva Isaías a escrever novamente sobre o seu servo, mas dessa vez sobre a pessoa de dentro da nação, uma pessoa que traria salvação de Deus primeiro em Israel e depois a todas as nações da terra. Em sua primeira apresentação, então, ele diz que o servo agiria com prudência, seria exaltado, elevado e muito sublime. Isso, meus irmãos, significa que ele agiria eficazmente e seria bem-sucedido. Ele faria exatamente o que precisava fazer, e foi o que Cristo fez. Ele fez exatamente o que ele precisava fazer para cumprir os propósitos eternos de Deus. E depois de ter realizado tudo, ele foi ressurreto, ele ressuscitou do túmulo, foi elevado aos céus, foi exaltado acima de toda a criação. O servo fez isso. O servo fez exatamente o que Deus tinha designado a ele que fizesse, e ele foi grandemente exaltado. Ele contemplou o fruto do seu trabalho, ele viu a sua luta coroada de vitória. O texto então diz: será exaltado, elevado e muito sublime. O servo será exaltado porque o seu sofrimento trouxe, ou ele foi exaltado porque o seu sofrimento trouxe salvação e purificação para as nações. O servo sofredor estava, meus irmãos, tão desfigurado, tão deformado, que a sua identidade como ser humano foi questionada. Ele estava tão desfigurado que não parecia mais um homem. Toda a dignidade própria da aparência humana lhe fora roubada. Dificilmente se podia reconhecê-lo como ser humano, por estar tão prejudicado pelos abusos que recebera e os sofrimentos que suportara. Mas isso foi o que permitiu que ele purificasse as nações do seu pecado. E isso foi o que permitiu que Deus o exaltasse de forma grandiosa. E a descrição feita por Isaías aqui é de um sacerdote que vem para adorar, e ao vir para adorar ele declara aqueles que, porque ele intercede, que estão limpos, estão aceitos então diante de Deus. O versículo 15 então vai nos dizer que assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quando as nações entenderem o que ele fez, quando os reis, gentios da terra virem o seu sofrimento e como ele abriu o caminho para Deus, eles ficarão em silêncio, em silenciosa reverência. Eles calarão a sua boca por causa dele, porque estarão vendo algo que nunca tinham visto antes. As muitas pessoas que pasmaram diante do seu sofrimento são excedidas em números e importância pelas nações e reis que agora se maravilham
como testemunhas extasiadas da glória que lhe foi transmitida, conforme nós vemos lá em Isaías 49:7. As nações saltarão de surpresa e admiração, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, por causa da sua aparência impotente, eles ficarão silenciosos por respeito e por temor. Pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e isto é que agora eles veem com seus olhos, e aquilo que eles veem ultrapassa qualquer coisa que eles já ouviram antes. Quando a mensagem foi dada ao povo judeu pela primeira vez sobre este servo, quase nenhum deles creu no Senhor Jesus. Eles não conseguiram ver como este servo poderia ser o poderoso e o salvador braço do Senhor. Nenhum deles tinha olhos para ver o que Deus estava revelando. Eles estavam esperando que o braço poderoso do Senhor se mostrasse por meio de um herói militar que iria conduzir uma revolta contra os romanos, que expulsaria os romanos opressores da sua terra, e que este rei iria governar de forma gloriosa e soberana sobre eles. Nenhum deles tinham crido na mensagem que o servo aparentemente insignificante seria o meio de salvação do Senhor. Ele não parecia qualificado, por isso o desprezaram. Nada nele os atraía e eles o repudiaram. Os acontecimentos, meus irmãos, que Isaías então descreve aqui neste final do capítulo 52, pareciam sombrios, pareciam difícil de ser digerido, mas o servo sofredor, o servo do Senhor, foi um servo vitorioso, foi um servo imponente. Ele cumpriu a sua obra, ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu o seu chamado de forma eficaz. E nós podemos contemplá-lo, nós podemos vê-lo através da sua palavra, nós podemos ser alvo do seu sacrifício perfeito, nós podemos nos alegrar da eterna salvação que ele conquistou na cruz por nós. O servo do Senhor, o servo sofredor, morreu para que nós pudéssemos ter a sua vida. A segunda coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é a rejeição à mensagem do servo. Quem deu crédito à nossa pregação? Verso 53, 1. E a quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta a estas questões retóricas é quase ninguém. E por que não? Porque o profeta Isaías, então, e porque nós, nos dias de hoje, encontramos tanta incredulidade quanto à mensagem da salvação que é pregada. Uma resposta é dada em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esta é a essência da rebelião e da incredulidade humana. Um povo vivendo da sua própria maneira, seguindo os seus próprios caminhos. Todos que Deus criou para a sua glória. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, também os fiz, diz o Senhor em Isaías capítulo 43:7. Mas em Adão, a glória de Deus foi rejeitada. Quantas pessoas hoje em dia mantêm este objetivo bem claro diante dos seus olhos, queridos, e se perguntam todos os dias: como é que eu poderei não me desviar dos caminhos do Senhor? Como é que eu poderei escapar do orgulho e da presunção de seguir o meu próprio caminho, quando Deus já me fez para o seu caminho e para a sua glória? E não muitas pessoas questionam isso. Na verdade, a maneira mais fácil para não se sentir um rebelde contra o rei é não pensar sobre o rei. A maneira mais fácil de não nos sentirmos rebeldes contra Deus é não pensarmos em Deus. Todos nós somos sujeitos rebeldes. Nós não gostamos que ninguém nos diga o que nós devemos fazer. E para não manter o conflito da vontade de Deus com a nossa vontade, nós simplesmente não queremos pensar sobre Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O meu próprio caminho é o que nós queremos, a minha própria vontade é que deve prevalecer.
o meu próprio caminho, a minha própria condição, o meu próprio desejo, o meu eu. Há um egocentrismo muito grande, meus irmãos, há um desejo muito grande de não querer. O mundo não deseja Deus. O mundo corre da presença de Deus, porque estar na presença de Deus é ser confrontado pela santidade de Deus. Estar na presença de Deus é ser confrontado em nossos erros, é ser confrontado em nossos pecados, é ser confrontado em nossas maldades. E somente aqueles que de fato são salvos em Cristo Jesus, somente aqueles que de fato foram transformados pelo poder de Cristo na cruz, é que sentam nos bancos de uma igreja e ali eles ouvem todo domingo o pastor pregando contra eles. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem que nos esmaga. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que expõe diante de nós o nosso pecado. A mensagem do Evangelho depõe contra nós, depõe contra as nossas vidas, depõe contra os nossos atos. E somente alguém que foi transformado por Cristo é que tem condições de ouvir, domingo pós domingo, uma mensagem que lhe faz entristecer por causa dos seus pecados. E se essa não for a mensagem que está sendo pregada sobre os púlpitos, não é uma mensagem bíblica. A mensagem da palavra de Deus, ela nos faz ver o nosso pecado, o nosso erro, mas ao mesmo tempo que ela nos esmaga, que a espada de dois gumes penetra os nossos corações e nos deslacera, ele nos traz esperança. Nos traz esperança de sabermos que nós somos pecadores, miseráveis, estávamos condenados, mas Cristo morreu. O pastor amado morreu por suas ovelhas rebeldes. O pastor amado trouxe para si as ovelhas que haviam se perdido do seu rebanho. E por isso, na instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor, nós somos confrontados, mas ao mesmo tempo nós somos confortados e consolados através da palavra do Senhor. Essa mensagem, ninguém quis dar crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem quis ouvir a nossa mensagem? Essa mensagem é muito difícil de ser ouvida, meus irmãos. Essa mensagem é pesada. Mas somente aqueles a quem o Senhor escolheu e por quem o Senhor morreu é que são capacitados pelo Espírito Santo a ouvir uma mensagem como essa. E ao invés de correr de Deus, corre para Deus, arrependido dos seus pecados, buscando no Senhor uma vida santa, segundo a palavra e segundo a própria vontade do Senhor. Mas, queridos, não foi somente a mensagem que foi rejeitada, o servo também foi rejeitado. E os versículos 2 e 3 do capítulo 53 vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando Deus enviou o seu servo para salvar os sujeitos rebeldes, eles o desprezaram. E por quê? O versículo 3 então diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que nós o desejássemos. Durante todo o tempo que ele estava crescendo para ser o servo de Deus, mas quando Israel olhou para ele, tudo que viu foi uma raiz em uma terra seca. Isaías aqui usa uma imagem, queridos, de um deserto, onde a água é escassa, onde o solo é árido e que não tem a mínima condição para gerar qualquer forma de vegetação. Pois é em uma terra seca, rachada pelo calor, que um pequeno broto surge daquela rachadura, surge daquele solo do deserto, e esse broto lutará por sua sobrevivência, pois há poucos nutrientes ali para sustentá-lo. Uma raiz em terra seca não tem nada a oferecer, é inútil, o solo é estéril, é pouco promissor, não havia nada distintivo nele quando foi visto pela primeira vez, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. A sua aparência física não chamava a atenção, ele não parecia com a ideia que eles tinham de um rei, com uma beleza majestosa e com uma dignidade real. Ele estava fraco, sem expectativa, sem beleza,
beleza, sem formosura, não havia nada nele que saciasse os anseios do povo, as suas qualidades visíveis não o agradavam. Diferente daquilo que ele ainda se revelará como um grande rei, poderoso, exaltado, sublime, ele era visto ali como alguém fraco, humilde, inexpressivo e indigno de qualquer confiança. Ele parecia muito comum, por isso eles o repudiaram e não lhe deram atenção. Aqueles que veem, escondem dele o rosto, ele era desprezado e o mais rejeitado pelos homens. Cristo, o Santo de Deus, nele não existia pecado. A sua pregação era elevada em um caráter muito sublime. Por isso os homens pecadores não são atraídos por ele, pois amam mais as trevas do que a luz, porque as suas ações são más, as suas obras são más, e ele expõe a sua pecaminosidade e, portanto, ele é desprezado. Estando no mundo que ele fez, ele não foi reconhecido pelos homens. Os líderes do povo esconderam dele os seus rostos e o consideravam sem valor. A sua própria nação, o seu próprio povo, a sua própria cidade, a sua própria família, nem os seus irmãos creram nele. Os oficiais do templo e os saduceus, herodianos, os fariseus o odiavam. Os romanos, todos esses, repugnavam a pessoa de Cristo. Mas ele sabia que isto iria acontecer, e isto não o pegou desprevenido ou despreparado. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua própria vida como resgate por muitos. O servo deixou a sua glória, a sua majestade, e veio a este mundo para ser rejeitado, humilhado, zombado, desprezado. E, queridos, isso não foi só com o Senhor Jesus. Aqueles por quem ele morreu, os seus discípulos, os seus apóstolos, a sua igreja, o seu povo, aqueles que se opõem ao pecado, aqueles que pregam a palavra da cruz, aqueles que pregam a mensagem da salvação, aqueles que pregam que Cristo somente salva, que só há salvação em Cristo Jesus. Estes são rejeitados, estes são humilhados, estes são desprezados, estes são abandonados. E, queridos, quando isso acontece, isso deve ser, como Tiago vai dizer, motivo de grande alegria passardes por essas situações, porque o próprio Senhor Jesus também experimentou esta triste, dura realidade, mas ele foi bem-sucedido na sua obra. Outro ponto importante que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é a missão do servo sofredor. Os versos 4 a 10, primeiros versos 4 a 6 vai dizer: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. As nossas enfermidades e as nossas dores, nós é quem merecíamos, não era Jesus. Tomou ele sobre si este sofrimento, consequentemente o carregou vicariamente como alguém que tomou um fardo pesado no ombro que não era dele, mas que era de outra pessoa. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído por nossas iniquidades. O castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era nosso, recaiu sobre ele, e por suas feridas nós recebemos a cura. Este é o coração do Evangelho de Jesus, a substituição. A substituição é a grande mensagem das boas novas que Deus tem para pecadores rebeldes. Ao invés de nos deixar prostrados de enfermidade por causa da nossa rejeição, ele toma sobre si as nossas enfermidades. Ao invés de aumentar as nossas dores, ele carrega as nossas dores em suas costas. Ao invés de vingar as nossas transgressões, ele é perfurado por elas em nosso lugar. Ao invés de nos esmagar por causa das nossas iniquidades, ele é esmagado por elas como nosso substituto.
Todo o castigo, todas as chicotadas que pertenciam a nós por causa da nossa rebelião, Ele tomou sobre si a fim de que nós pudéssemos ter paz e sermos curados. O servo rejeitado, queridos, é de fato e de verdade o resgatador, o substituto para os pecadores rebeldes. Este é o Evangelho, esta é a mensagem do Evangelho. A cruz, meus irmãos, é escândalo e honra, é derrota e triunfo, é vergonha e consideração. Ela representa o grande sofrimento de Cristo, e este sofrimento é muito maior do que dor física, é mais do que a morte, é uma expiação. Cristo é o Cordeiro Pascal, e como todos os outros cordeiros da Páscoa, ou ofertados pelo pecado de Israel, ele foi morto não por causa das suas transgressões, ele foi massacrado pelas nossas transgressões, pelas transgressões do seu povo. Nós que merecíamos ser abatidos por causa dos nossos pecados, mas ele foi abatido em nosso lugar. O servo está sofrendo não como um pecador culpado, mas ele está sofrendo como um cordeiro portador do pecado. Ele não morre pelos seus próprios pecados, mas pelas transgressões do seu povo. E quem está esmagando Cristo na cruz, meus irmãos, é o próprio Pai, é o próprio Deus. Versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele precisava suportar o peso do desprazer divino. Ele devia sentir a ira de Deus sendo derramada contra o pecado. Portanto, a morte de Cristo foi uma propiciação e também foi uma expiação pelo pecado. Propiciação significa desviar a ira através de uma oferta. A ira foi satisfeita e os nossos pecados foram removidos de nós. A expiação satisfez tanto a demanda do Pai quanto as nossas necessidades. Por isso, o prazer de Deus em esmagar o seu Filho dessa maneira não estava... não era algo que lhe agradasse. Deus não estava ali esmagando o seu filho, tendo prazer no seu coração e rindo, falando, olha como eu estou feliz de estar aqui fazendo isso. Mas foi por causa daquela agonia de Cristo em nosso lugar que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos redimiu, que o Senhor nos deu vida nova. Queridos, foi por causa do seu sofrimento que nós recebemos a salvação. Foi o resultado da obra de Cristo que agradou a Deus, e não a dor do seu Filho, mas a dor e a agonia eram necessárias. Ele teve que morrer de maneira plena e absoluta. E o Pai se entristeceu por causa disso. O Pai e o Filho que estavam sempre juntos eternamente. O Pai e o Filho que vivia em perfeita união, comunhão, amor desde toda a eternidade. Naquele momento, queridos, de dor, de angústia, na cruz, o que doeu mais sobre os ombros de Cristo não foi o meu pecado, não foi as chibatadas, não foi a coroa de espinho, não foi a lança perfurando o seu corpo, não foram os pregos cravados em suas mãos, mas foi a separação entre ele e o Pai por um instante. E ele brada e ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela dor ali que ele sente é resultado do meu pecado e do seu pecado. É resultado das nossas enfermidades que estão sendo derramadas sobre ele. É resultado das nossas mazelas, da nossa natureza perversa que está sendo jorrada sobre Cristo. E Deus fez isso, queridos, para nos salvar. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, não por causa da dor, mas por causa do resultado. E o resultado é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E essa salvação que Cristo começou em nós, Ele irá completar até o último dia em que Ele voltará em glória, poder e majestade para buscar a sua igreja, a sua noiva redimida, santificada. E ali a noiva estará com Ele eternamente. Glória a Deus por causa da sua obra sublime na cruz. Mas por fim, meus irmãos, os versículos 11 e 12, nós vemos aqui que nós vemos a satisfação e a recompensa da obra do servo sofredor.
Verso 11, Deus aqui fala novamente no verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O servo ficou satisfeito porque cumpriu completamente a vontade de Deus. Por causa do sofrimento, da miséria, da dor, da tristeza de sua alma, aquilo que ele agora recebe como consequência é satisfação. A contemplação da salvação que ele adquiriu para o seu povo, para os seus eleitos, o satisfaz. E isso nos faz lembrar daquilo que Deus diz após criar todas as coisas. Ele olha para o que ele cria, ele diz: ficou muito bom, ele se sente satisfeito. Cristo agora redimindo a obra que Deus criou, olha para aquilo que ele faz, para aquilo que ele fez, e ele sente a mesma satisfação de Deus quando criava. Cristo, ao ver o seu penoso trabalho, se sente realizado, porque aqueles por quem ele morreu, por quem ele foi esmagado, por quem ele foi punido, são justificados. Agora ele transmitirá esse conhecimento também a outros, e assim lhe propiciará a justiça, isso é, os levará à posição de justificados diante de Deus. Queridos, da obra de Cristo fluem a paz e a cura, que foram mencionados anteriormente como frutos do seu sofrimento no versículo 5. É somente porque ele leva as iniquidades e as transgressões do seu povo sobre si que ele lhes pode conferir a sua justiça. E o versículo 12 então vai dizer: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contada com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Levou as iniquidades de muitos. O Senhor dará a muitos como a sua parte. Esses são os mesmos a quem ele conferiu justiça no versículo 11. Essa multidão que ele redimiu com base no seu sofrimento, agora se torna a sua porção, cabe-lhe como a sua possessão. Ele derramou a sua vida na morte, e as pessoas pensavam que ele estava morrendo como um criminoso. Eles o contaram entre os transgressores, pensavam que ele estava sofrendo como consequência do seu próprio pecado, mas na verdade ele estava levando o pecado daqueles a quem ele justificou e por eles intercedeu, abrindo o caminho de acesso até o Pai. O homem de dores é um rei conquistador que reivindica um povo numeroso como seu povo por direito de conquista através de uma luta tremenda. Por isso o apóstolo Paulo chama a mensagem da cruz de loucura. A mensagem da cruz, aquilo que Cristo faz, de fato é loucura. É loucura, meus irmãos, quando nós olhamos para Isaías 52 e 53, e aqui nós então podemos ter um vislumbre dessa loucura, porque na cruz o belo se tornou sem formosura agradável para nos tornar apresentável perante Deus. O amado do Pai se tornou desprezado dos homens para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. O médico dos médicos tomou sobre si as nossas enfermidades para que nós fôssemos sarados. O pleno foi traspassado e moído para que nós desfrutássemos da abundância de sua vida. Ele foi castigado para que nós pudéssemos ter paz. Na sua humilhação nós encontramos o caminho. Por minha transgressão foi ferido na sua morte, e na sua morte nós encontramos verdadeira alegria. A cruz era minha, a cruz era sua, queridos, mas ele matou a minha morte com a sua morte. A cruz é loucura, a cruz é paradoxal. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, crucificado, ressurreto. E por causa de Cristo, o Rei maravilhoso, sublime e majestoso, que virá, e virá em poder, glória e majestade, para buscar o seu povo, por quem ele morreu, por quem ele sofreu, por quem ele deu a sua vida. E nós fazemos parte deste povo. Que Deus nos abençoe e que nos faça viver como tal, como sendo o povo do reino, o povo por quem Cristo morreu. Que Deus nos abençoe e glória a Deus por isso. Amém. Vamos fechar os olhos mais uma vez, queridos, e orar. Santo Deus, nós somos gratos por tua palavra. Nós somos gratos a Deus porque ela é viva e eficaz. Nós somos gratos a Deus porque ela nos faz ver Cristo e nos faz ver a obra magnífica de Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e nos faça viver de acordo com aquilo que nós fomos conquistados e comprados e chamados para viver. Através de Cristo, que nós possamos viver dia a dia a salvação em temor e em reverência ao Senhor.
Louvado seja Deus por tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora, queridos, recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo,